Na aula de hoje eu vou falar sobre as partes dos instrumentos, do violino e da rabeca. Eles são instrumentos parecidos na sua construção, então o que eu falar para a rabeca vai valer também para o violino, porque eles têm as partes semelhantes, tá bom? Primeiro a gente tem essa região aqui que é onde a gente segura o instrumento. A gente chama de braço. Aqui no meio a gente tem essa pecinha que se chama cavalete. Ele faz a ponte entre as cordas e o corpo do instrumento. Quando as cordas vibram, essa vibração passa para o corpo do instrumento pelo cavalete, que é essa pecinha que fica aqui. Cuidado que essa pecinha não é colada, geralmente não é colada. Então se você bater ou colocar algum peso aqui, pode ser que ela solte. Então muito cuidado que é uma área sensível do instrumento. Essa parte mais escura aqui, onde as cordas estão em cima, a gente chama de espelho. É a região onde a gente vai dedilhar o instrumento. Então é o chamado espelho. Essa peça aqui do lado onde as cordas se enrolam, a gente chama de cravelha, ou cravilha, ou tarraxa. Então elas servem para a gente apertar as cordas. E aqui do outro lado, no outro extremo das cordas, a gente tem os microafinadores. A gente conecta as cordas neles e a gente aperta eles para fazer aqueles ajustes mais finos de afinação. Então, se você precisa subir só um pouquinho ou descer só um pouquinho a afinação, você vai fazer aqui pelo microafinador. Se você precisar ajustar mais a afinação, você vai fazer pela cravelha. Alguns instrumentos não têm o microafinador, isso é bem comum. Aí você vai ter que ajustar tudo pela cravelha. Esses furos aqui do instrumento, a gente chama de furo F por causa desse formato mesmo que parece a letra F. Mas algumas pessoas chamam de vazado também, ou boca. Essa parte aqui de cima a gente chama de voluta. Essa pecinha daqui de cima, da onde as cordas saem de dentro da voluta e passam por cima dela, a gente chama de pestana, ou dente. Essa peça de madeira aqui, onde os microafinadores estão presos, e se não tiver microafinador, a corda vai estar presa direto nele, a gente chama de estandarte. E aqui embaixo da rabeca ou do violino, a gente tem o botão, que é onde a gente vai prender o estandarte. E a parte de trás do instrumento, a gente chama de tampo ou de costas. E se você olhar dentro do seu instrumento através do furo F, você vai ver que tem um cilindro de madeira bem pequeno que fica em pé, mais ou menos aqui assim, nessa direção, dentro do instrumento. A gente chama de alma. É ela que ajuda o instrumento a reverberar mais. Se o instrumento não tem alma, ele não tem tanta projeção, não tem tanto som. Aí quando você coloca a alma, isso faz com que o instrumento expanda o seu som. Essa foi a aula sobre as partes do instrumento. E na próxima aula eu vou te ensinar como afinar ele.